Gente abençoada, paz do Senhor Jesus, aqui quem fala mais uma vez é o seu amigo irmão em Cristo, o pregador Rofferson Lisboa, e é sempre um prazer imenso poder contar com a sua presença. Hoje faremos mais uma pré-aula da classe dos adultos e eu quero convidar você a estar conosco até o final desse vídeo. Curta, comenta, compartilha com seus amigos e se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho com a opção toda para ser notificado sempre que cada vídeo for postado. E vamos ao vídeo logo após a vinheta. Muito bem, gente abençoada, chegamos agora na lição de número 8 e essa aula de hoje está fantástica, meus amados. A lição tem como tema: as causas da desunião devem ser eliminadas. O nosso texto áureo vai estar no livro de Salmos, no Salmo número 133, no verso de número 1, aonde nós encontramos essa exclamação mais do que conhecida e maravilhosa, onde diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A nossa verdade prática, ou verdade a ser praticada, vai dizer justamente que a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Que maravilha, né, meus amados? Em nossa leitura bíblica em classe, está em Neemias, capítulo número 5, versículo 1, e também do versículo 6 ao versículo 12. Sempre deixo aqui aquela velha recomendação: faça com a sua turma essa leitura em forma coletiva, em forma de revezamento, porque eles gostam, eles aguardam deste momento e assim você incentiva eles a cada vez mais a ter o hábito da leitura da palavra de Deus. E também, assim eles interagindo com a sua aula, você tem o melhor aproveitamento da sua própria ministração. Isso é maravilhoso. Meus amados, nós temos aqui algumas questões a serem apresentadas. Nós precisamos entender o contexto no qual nós estamos conversando aqui, o contexto no qual a lição ela é apresentada. E é muito importante saber que o povo de Israel havia saído do cativeiro, havia voltado agora para sua terra. Eles iam agora em 3 levas, a primeira através de Zorobabel e Josué, a segunda liderada por Esdras e a terceira agora liderada por Neemias. Agora eles estão no momento onde eles estão quase na conclusão aqui já dos muros de Jerusalém sendo reconstruídos, mas Neemias ele é indagado aqui por algumas pessoas que estão passando por um momento muito difícil. O inimigo tentou de tudo quanto é forma fazer com que a obra parasse e usou de todas as artimanhas, as estratégias externas para que o povo desanimasse e não continuasse aquilo que Deus colocou em suas mãos. Mas porém, devido à união do povo, o povo estar em unidade, estar em um só propósito, a obra continua avançando. Porém, o inimigo percebeu então que as opressões externas, com as imposições que eram colocadas, não fazia com que o povo de Deus parasse. Agora o inimigo ele muda de estratégia. Ele começa agora a estar agindo dentro do povo para que com isso haja desunião e havendo agora desunião, o povo acaba se enfraquecendo e acaba saindo do seu propósito. Vemos aí então no capítulo 5, algumas pessoas indo de encontro a Neemias, que era o governador de Judá naquela época, e murmurando e reclamando, apresentando ele a sua causa, dizendo: olha, nós estamos aqui em uma situação bastante complicada, porque tivemos que vender os nossos filhos, nossas terras, nossos bens, aquilo que nos trazia sustento nós tivemos que empenhorar, justamente para que possamos então pagar os próprios tributos ao rei, para que possamos então aqui ter o que comer, ter o que beber. Os mais ricos estavam ali agora oprimindo os pobres, e com isso os ricos ficavam cada vez mais ricos e os pobres ficavam cada vez mais pobres. E Neemias agora ele é tocado por Deus, ele fica enfadado agora daquela situação, convoca todo o povo para uma grande reunião e apresenta a solução para esse problema. É sobre este assunto que nós falaremos nas aulas de hoje. É nesse assunto que nós falaremos nessa pré-aula. Então esteja conosco até o final desse vídeo. Não deixe
de deixar o seu comentário, participe da nossa aula, compartilhe. Vamos entender que problemas sociais não é algo apenas de hoje, mas também vamos entender como solucionar esse problema. Aprenderemos que quando uma igreja ela é unida, quando ela entende o princípio da unidade, ninguém na igreja passa dificuldades. Então agora vamos ao tópico de número 1. Muito bem, meus amados irmãos, esse tópico de número 1 está fantástico realmente. O tópico ele tem como tema a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. E aqui no subtópico 1 vai ter uma pergunta, né? Qual era a base dessa união? Sabemos aqui então, meus amados, que justamente o espírito de unidade, essa união que eles tinham, pelo fato de eles agirem em um só propósito, isso fazia toda a diferença. Até mesmo os inimigos que tentaram impedir o andamento da obra de Deus tiveram que admitir que essa unidade fazia com que eles fossem cada vez mais fortes. Vimos aqui então um pouco antes que após tentar de tudo quanto é forma por oposições externas, não conseguiram impedir e agora vão tentar então através da desunião fazer com que a obra de Deus não crescesse. Mas havia ali fundamentos, haviam bases para que essa união pudesse estar no meio deles. E a primeira base que a gente vai ver aqui na nossa lição é justamente que todos faziam parte do mesmo povo e eles professavam a mesma fé. Eles serviam ao mesmo Deus. E isso fez com que eles então, em unidade agora, restaurassem o altar, para que eles reconstruíssem o templo, para que eles edificassem a cidade, e agora também no mesmo propósito, em um só propósito, em unidade, estavam agora também, juntamente com Neemias, reconstruindo os muros de Jerusalém. Nós também vemos que existe uma outra base muito importante, é que justamente todos os que estavam ali, eles participaram do despertamento de Deus através do rei Ciro. Eles estavam engajados ali na mesma obra, através do despertamento que Deus deu agora através de um rei pagão, dando a oportunidade e a honra deles voltarem para sua terra, se reedificarem e agora ali serem participantes mais uma vez da obra de Deus. Eles estavam em um só propósito, eles estavam agindo em unidade. E essa unidade estava fazendo toda a diferença. A gente vai ver agora no subtópico de número 2 que esta união entre os judeus simbolizava a união que deve haver na igreja de Deus. E que também na igreja há princípios, há bases que representam essa união e que nós não devemos esquecer de forma alguma. Uma das primeiras bases da união da própria igreja é justamente o fato de que todos nós que fazemos parte da igreja do Senhor, nós nascemos de novo. Nós nascemos do Espírito. E nós devemos então também amar todos aqueles que nasceram através de Jesus, que tiveram essa oportunidade de fazer parte do povo de Deus. Isso é maravilhoso. Todos na igreja são aproximados uns dos outros, porque Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus. Meus amados, o mistério da unidade aqui é revelado. Através de Jesus não há mais divisão. Através de Jesus não há mais barreira que divide as pessoas. Através de Jesus nós nos tornamos unidos mais uma vez com Deus, voltando a ter a comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E nós também agora somos unidos uns com os outros. Agora, através de Jesus, através da morte de Jesus na cruz do Calvário, judeus e gentios, ao entregarem sua vida para Jesus, se tornam um só povo, se tornam uma unidade, se tornam agora o corpo de Cristo. Então essa é uma das bases que nós precisamos entender, para que a unidade ela venha prevalecer também na igreja. Essa união não se baseia em nacionalidade, nível social ou cultural, mas todos em um, que no caso é em Cristo. No meio da igreja opera o Espírito Santo que faz com que todos se tornem um coração e uma alma. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude e então ela se torna uma antessala do céu. Consideremos algumas bênçãos decorrentes dessa união. Glória a Deus, meus amados, quando a igreja ela age em união, quando ela está no mesmo propósito, as bênçãos de Deus são derramadas sobre elas. As promessas de Deus são cumpridas sobre o seu povo.
acompanhamos em Atos capítulo 1, onde nós temos o versículo 14 do capítulo 1, que eu, de certa forma, sou apaixonado, onde os seus discípulos haviam ouvido e recebido uma promessa de Jesus, e que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos. E algo me chama muita atenção, porque eles são obedientes, estando onde Jesus mandou estar, eles estavam ali perseverando, não desistiram da promessa, eles estavam orando, que era necessário com que isso acontecesse, ou seja, não estavam de braços cruzados esperando a promessa, mas a Bíblia ela faz questão de relatar por muitas vezes no livro de Atos, quando conta a história de igreja, é que eles faziam tudo isso unanimemente. Quando estamos reunidos em um só propósito, quando estamos unidos em um só propósito, o Espírito Santo ele age entre nós e algumas bênçãos nós alcançamos através do princípio da própria unidade. A lição aqui vai apresentar alguns princípios, algumas bênçãos decorrentes dessa união, onde aqui a primeira é que os crentes sentem um apoio espiritual para a sua vida. Isso é maravilhoso. Nós como igreja, como corpo de Cristo, nós sabemos que através dos nossos irmãos, ao estar em comunhão com eles, nós sentimos justamente isso. Nós sentimos o apoio espiritual. Sabemos que por mais que nosso dia a dia possa ser através dos ímpios, juntamente com pessoas que não servem ao nosso Deus, pessoas até mesmo ali que servem a obras satânicas, mas através da igreja, através dos irmãos que estão ali juntamente conosco, a nossa fé ela é fortalecida, nós temos apoio espiritual, sabemos que quando nós apresentamos a nossa causa a Deus e compartilhamos com os irmãos da nossa igreja, e eles também ali estão unidos, intercedendo pela nossa causa, como se a causa também fosse deles. Isso nos revigora, isso nos restaura, esse fortalecimento espiritual acontece, e isso é uma bênção decorrente da própria unidade, decorrente da própria união. Então um sentimento maravilhoso, são bênçãos que a própria união nos proporciona. E o segundo é que na igreja levamos as cargas uns dos outros, Isso é maravilhoso. A lição diz assim, existem cargas que cada um deve levar sozinho, mas existem também cargas em que podemos ajudar uns aos outros. Que bênção na hora do aperto saber que a igreja pode ajudar em oração. Algo importante dizer é que sim, é importante com que as cargas sejam apresentadas e compartilharmos isso com toda a igreja, para que podamos então ser ajudados. Os irmãos oram e através da oração Deus opera e também a nossa fé é revigorada, mas também em todos os sentidos, intuitos, Nós podemos acompanhar em Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, que a igreja perseverava unanimemente em alguns quesitos. Perseverava unanimemente na oração, perseverava unanimemente no partir do pão, perseverava unanimemente na doutrina dos apóstolos e por aí vai. E por eles perseverarem em um só propósito, em unidade, a igreja foi vencendo as próprias dificuldades. E também é muito maravilhoso, eu estava conversando com algumas pessoas ontem e houve uma história de que uma irmã necessitava, por exemplo, ali do pagamento do seu aluguel que estava atrasado, e um dos líderes de um dos nossos departamentos da igreja teve a ideia de apresentar a causa dessa irmã para os irmãos que faziam parte daquele departamento, para que eles então pudessem se juntar e ajudar aquela irmã. Meus amados irmãos, os irmãos cooperaram, cada um dando conforme podia e conforme Deus colocou em seu coração, e eles conseguiram fazer além daquilo que aquela irmã precisava, conseguiram então estar ajudando no pagamento do aluguel daquela irmã, mas também trazer com que tivesse algo a mais, como por exemplo um alimento, o pagamento de uma água, o pagamento de uma luz. Quando a igreja ela se une em um só propósito, quando a igreja entende realmente o que é viver em unidade, ninguém na igreja passa dificuldade, porque uns ajudam os outros. Isso é maravilhoso com que a gente entenda isso, são parte das bênçãos decorrentes da própria união. Isso é maravilhoso, meus amados. A união também nos faz forte, Isso é maravilhoso, Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está com o rebanho é protegida. Uma pedra sozinha pode ser levada ou jogada, porém, quando estiver edificada dentro do muro, é mais difícil de tirá-la.
Quando nós estamos em unidade, quando nós estamos unidos, com certeza a nossa força ela acaba aumentando. E justamente através da desunião, gerando discórdia, gerando divisões, é que Satanás tenta fazer com que as pessoas se isolem do restante da comunhão da igreja. Através do pecado, Satanás tem plantado setas, dardos inflamados para que as pessoas saiam da comunhão da igreja. Essa também é uma das importâncias de você congregar, você fazer parte de uma congregação do povo de Cristo, porque nós, quando estamos ali reunidos em um só propósito, nós somos mais fortes, um cuida do outro, nós estamos ali fortalecidos através do vínculo da união, e assim Satanás não pode estar agindo contra nós. Mas a partir do momento que eu resolvo me afastar da comunhão, a partir do momento que eu resolvo me afastar da igreja, que agora eu decido me isolar, eu sou uma presa fácil para o inimigo. Assim como uma ovelha, quando ela é separada de todo o seu rebanho, ela é uma presa fácil para o lobo. Nós também, quando nos separamos do rebanho de Deus, do corpo de Cristo, nós somos presas fáceis para Satanás. Mas quando nós estamos unidos, quando a outra ovelhinha começa a se enfraquecer, ela começa a querer então justamente ali se afastar, nós a abraçamos, a fortalecemos e assim nós vencemos a Satanás a cada dia. Através da unidade, nós somos realmente muito mais fortes. Como diz aquele ditado, a união, ela realmente faz a força. Nós também aprendemos que uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Olha o que diz aqui a lição. Jesus disse que através dessa união, o mundo conhecia que ele foi enviado por Deus. Pela união, o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Jesus. Quando nós trabalhamos em unidade, quando nós vivemos em unidade, a unidade da igreja ela glorifica o nome de Deus e através da nossa unidade, através de nos ajudarmos uns aos outros, através da nossa comunhão, o nome de Deus é glorificado e as pessoas passam a conhecer o Senhor Jesus e passam a ver Jesus através da vida da igreja. Continuemos, meus irmãos, vivendo em unidade para que o nome de Deus possa ser glorificado através da nossa vida. Sobre o tópico de número 3, ele vai dizer então que esta união é uma verdadeira força. Olha que maravilhoso esse subtópico. A lição diz assim, foi por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Essa união é também o segredo da vitória da igreja. O santo óleo desce a cabeça do sumo sacerdote Jesus Cristo e os crentes vivem em união. Jesus disse, eu dei-lhes glória que a mim me deste, para que sejam um. Sejamos, pois, um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. O autor de Eclesiastes já dizia, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Glória a Deus, eles estavam ali reconstruindo o muro, mesmo sendo em um número menor, eles venceram, porque quando eles estavam unidos, não havia brecha. Eles estavam ali uns cuidando dos outros. Enquanto alguns estavam ali participando da construção, outros estavam ali vigilantes para que o inimigo não atacasse o seu companheiro. A igreja ela é assim. Quando algum dos irmãos está passando por um momento difícil, está na labuta, está na batalha, o outro está ali vigilante para estar cuidando, para estar protegendo e para estar intercedendo. A unidade é justamente isso, ela é uma verdadeira força, ela faz toda a diferença e nós devemos então avançar em unidade, nós devemos então continuar sempre juntos para que possamos ser uma igreja realmente relevante. A unidade ela faz toda a diferença sim e nós em unidade, aqueles que estiverem unidos, em união, em comunhão, serão aqueles que irão juntamente com o Senhor Jesus aos altos céus no arrebatamento da igreja. Isso é maravilhoso. Agora vamos ao tópico de número 2. Muito bem, agora o tópico 2, nós vamos ver aqui também que a união entre os judeus estava ameaçada. Mas agora, qual que era essa ameaça? O que estava agora ameaçando justamente a união entre os judeus? A lição vai dizer que tratava-se de uma grande injustiça social. Financeiramente, a gente vai ver que a vida dos que voltaram da Babilônia era bem difícil. Eram então obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para o seu sustento, mas também para pagar o imposto do governo.
tomavam emprestado os seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos, até mesmo com usura. Meus amados, olha que coisa que complicada, né? Eles então eles estavam passando por dificuldades, estavam ali entre irmãos, eles são pessoas do mesmo povo, professavam a mesma fé, estavam servindo ao mesmo Deus, eles estavam com dificuldade, eles então recorriam aos seus irmãos que tinham um pouco mais de condição, e esses emprestavam dinheiros para eles, mas emprestavam dinheiro com usura, ou seja, com juros ali indevidos, com juros abusivos. E isso fez com que, de certa forma, esse povo que estava precisando, que estava necessitado, ao invés de ser ajudado, estivesse então sendo prejudicado. Isso fazia com que eles praticamente se tornassem escravos dos próprios irmãos da fé. Olha como que é a injustiça social, olha como que isso não é uma coisa de hoje, onde o rico ele abusa do mais pobre, né? E assim o rico se torna cada vez mais rico e o pobre se torna cada vez mais pobre. A lição vai dizer que quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tornando as casas, tomando as casas, as terras e até mesmo os filhos e as filhas dos devedores. Isso é muito triste. Isso é muito triste, porque eles estavam ali necessitados, eles estavam recorrendo àqueles que estavam próximo deles, aqueles que passaram pelas mesmas situação, os que estavam ali ricos também um dia, eles foram levados cativos, foram sendo tratados como escravos em outros povos, sabiam qual que era aquela situação, mas ali Deus havia prosperado eles, havia abençoados, e agora naquele momento ali eles estão fazendo com os seus irmãos, com seus compatriotas, o mesmo que aconteceu com eles quando as nações inimigas tomaram eles e levaram para o cativeiro. Isso é muito triste a gente saber que isso acontece até mesmo nos dias de hoje, onde nós temos irmãos dentro da igreja ali que têm a capacidade de fazer isso, de tirar proveito da dificuldade do próximo, né? Então eles tomavam, por exemplo, as casas, tomavam os bens, né, agindo como o que nós conhecemos hoje como agiotas. Até mesmo os filhos eles tomavam como escravos para si, porque nem todos poderiam pagar as suas dívidas, não apenas pelo fato de ter pego emprestado, da produtividade estar sendo baixa, mas devido aos juros abusivos. Assim as pessoas acabavam se escravizando, eles produziam, mas não teriam como ali, por exemplo, a estar pagando as dívidas, porque agora eles estavam limitados e na mão dos mais ricos. Isso é muito triste. Então isso foi a causa da grande clamor entre os judeus. Esse assunto chegou ao conhecimento de Neemias, o qual ficou muito enfadado. Neemias fez algo importante, ele teve empatia. Ele se colocou então agora no lugar dos que precisavam, isso acabou enfadando ele, e isso fez com que ele tomasse algumas atitudes, né? Mas vamos entender como que se explica essa grande injustiça. Quais são as causas que podem levar alguém a se tornar tão injusto dessa forma? A lição vai dizer que em primeiro lugar é uma expressão de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Sem dúvida isso daí é falta de amor. É falta de compaixão, é falta de piedade. Eu posso dizer até que isso daí é falta de Deus na vida da pessoa. A pessoa estava ali, achando que estava fazendo bem, servindo a Deus, mas agindo dessa forma, ela estava mostrando o quão vazia de Deus que essa pessoa era. Faltava amor em sua vida. Dessa forma, os mais ricos pecavam contra os seus irmãos mais pobres, não lhes dando o devido valor. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo e que devemos suportar uns aos outros em amor. Por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros com usura, coisa que era proibida pela lei. Até mesmo ali, eles estavam agora, nesse exato momento, fazendo algo que a própria lei proibia de estar fazendo. Me diz uma coisa, vale a pena você estar envolvido na obra, só que ao mesmo tempo você está agindo ao contrário do que aquilo que Deus realmente nos ordena que faça? Realmente vale a pena você estar na igreja, mas está agindo totalmente contrário aos mandamentos de Deus e sendo desobediente à essência do que é realmente ser um cristão? Devemos refletir um pouco sobre isso. O assunto é muito sério, porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo. Devemos refletir, será que nós também nós não estamos entrando no mesmo caminho? Ao invés de ajudar o nosso irmão, nós estamos tirando proveito daquilo que
está acontecendo com ele. Pessoas que aproveitam a dificuldade do irmão para se promoverem em seus cargos. Pessoas que aproveitam a dificuldade do irmão para se sentir superior a eles. Pessoas que baseiam a sua própria santidade através do erro e do pecado do irmão. Nós devemos agora a refletir sobre isso, ter empatia, ter compaixão e estar dispostos a ajudar o irmão quando o irmão tiver em dificuldade. Ao invés de eu pegar, apontar para ele, apontar o erro, não, eu devo trazer ele para perto, acolher e trazer a solução, apresentar a solução para ele. Pegar a causa dele como minha e o que tiver no meu alcance eu puder ajudar para que a causa do meu irmão possa ser resolvida. Isso daí é demonstrar que é amor. Esse povo estava ali justamente agindo pela falta de amor, não tinha amor pelo próximo. E aquele que peca contra o seu irmão também peca contra Deus. Vamos refletir um pouco sobre isso. Vemos também aqui então que a atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra os seus irmãos. Meus amados, que triste quando nós encontramos um crente de coração duro, aonde nada comove ele, aonde ele está apenas pensando no próprio nariz. A situação do irmão pode ser a mais deplorável possível e está acontecendo na frente dele, e ele age como se nada tivesse acontecendo. A lição vai dizer que eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria de seus irmãos mais pobres. Não lhes importava o choro dos seus irmãos, a opressão faz endoidecer até o sábio. Que tristeza, né? A injustiça social é algo que infelizmente assola não apenas o Brasil, mas todo mundo, e bom seria se fosse apenas os que estão no mundo, mas também a própria igreja, que é a expressão do reino de Deus, está sendo afetado com a própria injustiça social. Aonde, ao invés de muitas vezes nos ajudarmos a nos colocarmos de pé, parece que há uma lacuna ainda maior entre as classes sociais, aonde em alguns lugares os ricos nem cumprimentam os mais pobres e muito menos estão ajudando. A igreja ela precisa a resgatar a unidade, ela precisa a viver realmente unidade, uns ajudar os outros, para que ninguém passe dificuldade, para que o amor de Deus seja visto através da nossa vida, para que esse coração endurecido ele possa se amolecer e assim nós possamos sempre juntos continuar avançando, crescendo, perseverando até que Cristo venha e expressando o amor de Deus. Isso é maravilhoso e nós temos que refletir cada vez mais a respeito disso. Vamos continuar tratando do assunto agora no tópico de número 3. Meus amados, o tópico 3 aqui vai falar a respeito de algo muito importante, no qual Neemias soluciona o problema. E o subtópico de número 1 vai dizer que Neemias convocou um grande ajuntamento. Isso é importante, que um líder ele entenda que quando o problema ele é apresentado, ele não pode negligenciar, ele não pode deixar para depois. Um verdadeiro líder toma uma atitude justamente como o Neemias tomou. Olha o que Neemias ele fez. Então ele reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Confrontou-os com a sua injustiça, perguntando-lhes: vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Ele perguntou agora para o povo: olha, agora nossos irmãos foram vendidos a nós, agora nós temos o direito agora de escravizar os nossos irmãos. É como se levasse o povo a refletir: lembra que nós éramos escravos? Lembra de onde nós estávamos antes, da nossa situação? Será justo agora nós fazer com que os nossos irmãos, aqueles que nos ajudaram a reconstruir a nossa cidade, o templo do nosso Senhor, aqueles que passaram tudo que nós passamos, será que é justo agora com que nós seremos causadores das dores deles? E isso deixa com que os mais ricos ficassem sem palavras. Neemias, através agora de uma sabedoria divina, ele convoca o povo, apresenta a causa e faz o povo mesmo refletir e pensar: será que nós estamos fazendo certo? Será que é o correto nós agora usarmos a dificuldade do nosso irmão para que a gente possa então construir algo? Isso é maravilhoso, meus irmãos. Deus dá sabedoria aos seus líderes a partir do momento em que os seus líderes se colocam na dependência de Deus. A minha oração é que Deus levante muito mais líderes como Neemias.
No subtópico 2 nós vemos que Neemias fez uma proposta conciliadora. Então ele fez com que os irmãos ali agora refletissem a respeito do assunto, mas também apresenta uma solução. Não adianta eu acusar alguém, eu mostrar o que está errado e eu não trazer uma solução. E Neemias agora faz uma proposta, apresenta uma solução para que isso pudesse acontecer. Deixemos este ganho, reconstitui-lhes hoje. Neemias inclui-se na proposta. Ele e seus auxiliares haviam emprestado a juro. E Neemias estava disposto a não receber os juros. Neemias agora estava se colocando ali no meio, ele não estava tirando dele a responsabilidade e também nem a culpa. Ele também, assim como os seus auxiliares, também tinha emprestado dinheiro aos que necessitavam. Porém, Neemias, ele não tinha de forma alguma ali cobrado juros abusivos ou colocado em más lençóis, em más situações aquele a qual ele emprestou. E agora, para motivar também o povo, ele fala, olha, eu também vou abrir mão dos juros, eu vou perdoar as dívidas daqueles que me deram. Eu vou perdoar aquilo que o meu irmão está me devendo. Neemias, nesse caso, ele age ligeiramente como líder e realmente como um bom líder, porque ele se coloca ali se dando como exemplo. Ele abre mão de ganhar, ele abre mão de ter ganhos, ele abre mão dos juros que estava para receber. Mas assim, Neemias consegue então a confiança, ele consegue então fazer com que o povo se comova e com que o povo agora juntamente com ele abrace essa causa. E o subtópico 3 vai dizer justamente que a proposta de Neemias foi acatada. Aí aqui diz a lição, né? Restituir-los-emos e nada procuremos deles, faremos assim como dizes. Assim o povo respondeu. O povo aceitou a proposta de Neemias. O povo acatou a ordem de Neemias. Os ricos eles agora estavam dispostos então a perdoar as dívidas, a se esquecer do que realmente ali o que devia acontecido. Não ficar lembrando ou jogando na cara, mas não, a perdoar. Não apenas a perdoar as dívidas, mas também a justamente agora ali devolver aquilo que eles tinham tomado do povo. Exatamente como o exemplo que nós temos de conversão na Bíblia, do qual Zaqueu, que era um republicano, ele havia defraudado ali alguns irmãos, né? Ele era um cobrador de impostos, ele estava fazendo a função dele que era cobrar impostos, né? Nós não temos certeza se ele era alguém que defraudava, mas ele diz assim, se por acaso eu defraudei alguém, né, eu quero agora restituir 4 vezes mais, quero devolver aquilo que eu peguei, e eu quero restituir ainda mais. E justamente agora o povo, eles aqui, neste caso, através da proposta de Neemias, eles mostram um exemplo muito lindo de conversão, que não é apenas perdoar, mas agora ajudar. Eles devolveram aquilo que eles haviam tomado. Devolveu também, assim, a dignidade para aqueles que precisavam. Tiveram compaixão, se colocaram no lugar do próximo. E assim, com certeza, também trouxeram paz para a própria vida deles. Então aqui a lição vai dizer que Neemias fez com que jurassem diante dos sacerdotes que assim fariam. Um dos atos simbólicos, né, de Neemias confirmou aquele juramento solene. Então Neemias agora ali chama os sacerdotes e fez com que o povo jurasse agora na frente dos sacerdotes, com que prometessem, na verdade, não fazer mais aquilo. Então agora, como os sacerdotes representavam, justamente eram representantes de Deus ali, é como se eles estivessem jurando perante Deus não cometer mais aquilo. E Neemias agora pega ali a sua faixa, uma parte da sua veste, e começa a chacoalhar na frente do povo. Começa a chacoalhar na frente daquele povo e dizendo, olha, essa veste aqui sendo chacoalhada representa justamente o que Deus vai fazer com nós se nós não cumprirmos a palavra. Se nós não cumprirmos aquilo que nós juramos aqui perante os sacerdotes, assim como essa veste está sendo chacoalhada em minhas mãos, nós seremos chacoalhados nas mãos de Deus. E com isso, o povo então diz amém, que seja assim. Que seja assim. Através desse lindo exemplo, através dessa simbologia, Neemias faz com que o
povo agora se volte à unidade. E quando o povo se uniu, a construção do templo foi concluída. Agora ali a igreja ali, agora aquele povo se torna igualitário. Assim é a igreja do Senhor Jesus. A igreja, quando ela se une, não há dificuldade. A igreja, quando ela se une, ela avança. A igreja, quando ela se une, Satanás não tem vez. A igreja, quando se une, todos se tornam fortalecidos, porque unidos nós somos mais fortes. Agora vamos ao último tópico, o tópico número 4, que tem como tema: a paz voltou a reinar entre os judeus. Subtópico 1 vai dizer que, surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratados com diligência. Nós não devemos deixar a solução para depois, nós não devemos deixar o problema para depois, nós temos que enfrentar o problema. A lição vai dizer que quando um líder do povo for ignorante, desinteressado ou negligente, o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave. Faz parte das atribuições do ministro manter boa ordem na igreja. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade e sabedoria de Deus. Meus amados, quem já trabalhou no campo ou teve alguma horta em sua casa, sabe que por mais que você cuide da sua horta, aparece ali de vez em quando algumas ervas daninhas em volta, por exemplo, do teu alface. E se você não tirar, se você ignorar, falar, não, mas é muito pequenininha, isso não vai fazer diferença. Essa erva vai crescendo, ela vai se multiplicando, até chegar a um certo ponto que ela vai tomando conta de toda a sua horta e acaba matando justamente aquilo que você estava cuidando e aquilo que você estava esperando colher. Um bom líder, ele elimina o problema logo no início. Ele não deixa o problema ele aumentar. Ele não deixa o problema crescer para depois querer resolver. Não, logo no início, um bom líder, ele vai de encontro ao problema, soluciona, ele tira aquela erva daninha, para que aquela erva daninha não venha contaminar o restante do que está ali em volta dela. E nós, como líderes, como ministros de Deus, nós temos que zelar pelo bom andamento da sua obra. E nós precisamos então estar eliminando todos os problemas logo de início. Temos que tomar uma posição para que todo o corpo de Cristo não venha a ser afetado através de um problema que no início, aos nossos olhos, parecia ser insignificante. E no segundo e último subtópico, vemos que os problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Não é de qualquer forma que a gente trata a respeito dos problemas. É com muito carinho, é buscando sabedoria em Deus, para que não venhamos então gerar um mal ainda maior. Bem-aventurados os pacificadores, já dizia Mateus capítulo 5, versículo 9. A desunião representa uma obra da carne. Essas coisas entristecem o Espírito Santo de Deus. O líder, ele precisa ser alguém espiritual, ele precisa de alguém ali que tenha sabedoria dada por Deus, alguém que apresente a Deus a causa do seu povo, e assim, agora inspirado pelo Espírito Santo, aquilo que Deus coloca em seu coração é a forma com que ele age, é com todo o carinho, é com todo o amor, porque é assim que Deus nos trata, misericordioso, piedoso com todos nós. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, coisa tão preciosa na igreja. Andar em amor, como também Cristo vos amou. A desunião, ela traz ali consequências desastrosas, catastróficas. Então ela realmente destrói a comunhão e o amor. Agora os irmãos ali que permitam com que a desunião venha a crescer no meio de si, eles passam a odiar, a não gostar mais um de si, a viverem uma vida na qual um não suporta mais olhar para o lado do outro. Talvez algo que poderia ser corrigido no começo, alguém deixou crescer uma raiz de amargura entre eles, isso gera grandes consequências. Isso impede muitas vezes com que o Espírito Santo de Deus venha agir no meio do seu povo. A gente vai ver também que quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Jesus orou para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Jesus orou para que os seus discípulos, para que nós, como os discípulos dele, sejamos um. E nós possamos entender que nós somos o corpo de Cristo, que entre nós não há maiores, não há melhores, e que pelo contrário nós temos que considerar os outros superiores a nós mesmos, a nos fazermos de servo, assim como Jesus se deu exemplo, se fazendo de servo quando esteve aqui na terra. A união, ela precisa estar presente, nós precisamos estar em unidade. Nós precisamos fazer então com que o reino de Deus venha a crescer e com que através do nosso testemunho o nome de Deus venha a ser glorificado.
Isso é maravilhoso. E nós vemos também que finalmente devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. Como é muito triste quando os que estão de fora começam a ver desunião, a ver um irmão cutucando o outro. A gente acaba acompanhando isso muito em redes sociais. A igreja, em vez de estar unida, está um irmão tentando apresentar o erro do outro, tentando humilhar, tentando excluir, tentando fazer com que o outro irmão seja prejudicado. Isso, de tudo quanto é forma, gera consequências. Isso não glorifica o nome de Deus, isso afasta as pessoas da presença do próprio Deus, faça com que as pessoas não vejam Deus na nossa vida. Nós precisamos voltar à unidade. Nós precisamos entender que precisamos nos ajudar e nos defender uns aos outros. Se tem alguém do seu lado, algum do seu irmão que está abatido, que está caído, ajude ele a se colocar de pé, ouça o que está acontecendo com ele. Precisamos continuar, meus irmãos, continuar então ali nos colocando na presença de Deus e entendendo que a vontade dele para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. E através da unidade nós chegaremos mais longe. Eu espero que Deus em Cristo Jesus tenha te abençoado nessa pré-aula. Foi uma pré-aula diferente. Deus falou fortemente também em nosso coração. Mas agora nós trouxemos uma aplicação pessoal que com certeza vai trazer também alguns frutos para mim e para a sua vida. Que Deus o abençoe grandemente, meus amados. E não se esqueça, curta esse vídeo, comenta, compartilha com seus amigos. Vamos abençoar mais pessoas com essa aula. Que Deus lhe use poderosamente na sua classe. Não se esqueça, vamos todos juntos, rompendo contra as portas do inferno, pregando o Evangelho, anunciando a salvação, em nome de Jesus. Amém.